Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de novembro de 2011, domingo. O verbete é o de número 2114. Tem 6 páginas, 50 logias e 19 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, tem 14 máximas. O tema é equipe técnica do holociclo. A especialidade é voluntariologia. Quem fez isso é a maior especialista do assunto que nós temos, que é a professora Cristiane, que está ali muito bem assessorada. Ela dá um banho de loja em vocês, cuidado. Definição. A equipe técnica do holociclo é um grupo de voluntários especialistas, assessores e consultores em determinada demanda funcional e a aplicação de trafores conscienciais na elaboração da enciclopédia da conscienciologia, podendo atuar presencialmente no holociclo ou a partir dos conselhos e ou instituições conscienciocêntricas. O voluntariado conscienciológico. As categorias de voluntários técnicos. A força do trabalho conscienciológico. As responsabilidades compartilhadas. O valor das companhias evolutivas, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, o paravínculo embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo, o paravínculo tenepsista amparador de função. Agora, na argumentologia tem aí o tópico sobre caracterologia, com 57 equipes de voluntários e voluntárias, organizados a partir da demanda funcional dos trabalhos enciclopédicos e da aplicação dos trafores conscienciais. Vale a pena ver aqui, porque está um banho de loja isso aqui, realmente. Na remissão dos 15 itens nós destacamos a aglutinação interconsciencial, CCCI, consciência de equipe, para voluntariado, vínculo proexológico. Frase enfática. As equipes técnicas do holociclo são formadas de consciências intermissivistas lúcidas quanto à importância da interdisciplinaridade multidimensional e tarística rumo ao completismo existencial. Você participa de qual ou quais equipe ou equipes técnicas do holociclo? Já escreveu verbete para a enciclopédia da conscienciologia a partir da vivência pessoal e ou grupal em alguma dessas equipes? A bibliografia nós chamamos a atenção, tem 2 fontes. A mega-análise. Eu destaquei 16 itens. Voluntariologia, Max Proex, CCCI, para voluntariado, grupo Karmologia, integração, produtividade, intercooperação, especializações, pluridisciplinaridade, conviviologia, vinculologia, CAEC, enciclopediologia, interassistenciologia e holociclo. Eu chamo a atenção aí para o verbete do dicionário, que hoje é caracterologia. O argumento é o conscienciometrológico. Ele tem 2 páginas e tem uma listagem de 38 itens que está por aí. Eu quero sempre lembrar vocês que eu já fiz até agora aí com a turma 3 revisões nele, porque ele vem bruto, sem revisão nenhuma. Só para a gente chatear aí vocês, para a turma prestar atenção, para começar a fazer revisão. Faz 2 semanas comecei a fazer o EV. No começo foi muito difícil, passei bastante mal na primeira semana. Agora a situação estabilizou.
O parapsiquismo também parece que está ficando mais robusto. É isso mesmo? É. Olha, você está ótimo, porque já está tirando o seu processo de bloqueio e assédio através do EV. Então, quando você um dia se resolver fazer a TENEP, você vai estar muito mais em cima do lance. Uma coisa engraçada é que nessa última semana, nos últimos 10 dias, são 4 pessoas que já falaram isso aí, começaram a EV e que tiveram assédio e desassédio, de algum modo. Quer dizer, há consciências amparadoras que estão ajudando esse povo. Deve ser gente de teletertúlia, né? Da tertúlia à distância. Então eles pegam e fazem assistência. Porque isso aí é a preparação vamos dizer, o primeiro semestre da TENEPS, né? Os primeiros 6 meses. Eles estão fazendo antes agora no EV. Outro aqui. Há alguns dias atrás estava dando aula sobre fenômenos e um dos estudantes me perguntou sobre os crop circles que aparecem. Encontrei na internet várias hipóteses explicando o mesmo e gostaria de ouvir seus comentários. Como esse ocorre e por que é gerado? Olha, eu acho que isso aí não é preciso ser esclarecido. Eu não tenho ideia formada a respeito, não. Há muita coisa disso que pode ser fajuto. São as pessoas que fazem, que isso aí tem um jeito de fazer. Essa pessoa está perguntando isso, é da Austrália, sabe? Então eles estão bem por dentro da situação, porque tem muita coisa na Inglaterra, né? De modo que vão ver com o tempo o que é que vai dar. Até agora é muito controvertido o tema. Gostaria de saber como ser voluntário da holoteca, ou holociclo. Estou para fazer o curso de biblioteconomia. Esse aqui é você que vai responder. Qual a sua opinião desse curso? Dá para fazer assistência? Quero fazer cancerologia cirúrgica, mas não tenho muita energia para isso. Talvez seria saída o curso de biblioteconomia. Minha autoclassificação não está muito boa. Como melhorar o tempo perdido? Seria bom você faz aí uma assistência aí, está na hora. Você é especialista no assunto. Vamos por etapas. Bom, a primeira questão, como ser voluntário da holoteca ou do holociclo? Tanto a holoteca quanto o holociclo são setores, departamentos do CAEC, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Então, o primeiro passo para ser voluntário é entrar em contato com a equipe do CAEC, né? Principalmente o setor de voluntários no primeiro momento, né? Que é o setor de voluntários na parte administrativa, que vai fazer a entrevista, que vai explicar o que é o CAEC, né? Como é que são os princípios, a organização, os departamentos, vai dar uma visão geral de conjunto para a pessoa, e aí ela vai então se direcionar para o holociclo ou holoteca, onde ela chegando lá vai receber então uma orientação para ser voluntário, mais direto, mais aplicado ao setor diretamente, né? No caso do holociclo, a orientação é feita comigo mesma e lá na holoteca com os coordenadores, a professora Miriam, João e Lindomar, que são os 3 responsáveis lá pela holoteca. Bom, e continuando a sua questão, em relação ao curso de biblioteconomia, eu acho que é válido, assim, né, é um curso direcionado para a questão de trabalhar com os livros, assim como qualquer curso universitário, o que tem que tomar cuidado é com a formatação, a tendência da formatação e da bitolação, que todo curso tem normalmente algum viés, alguma abordagem, alguma teoria que se considera principal. No meu caso, por exemplo, eu fiz psicologia. E muitas disciplinas que eu fiz, por exemplo, psicologia escolar. Aí quem dava disciplina fazia com abordagem na psicanálise, porque o professor era psicanalista. Então, a psicologia escolar não precisa ser necessariamente pela psicanálise, mas como existia todo um viés, uma força muito grande da linha da psicanálise nos cursos de psicologia, pelo menos no curso que eu fiz na Federal do Rio, essa formatação acontecia, essa tendenciosidade de puxar tudo para a linha da psicanálise existia. Então,
O que você tem que ficar atento no curso de biblioteconomia é isso, que normalmente todo curso universitário tem essa tendenciosidade, tem uma linha, uma teoria que prevalece, que os professores, então, dão ênfase para aquilo, e você não deve restringir o seu conhecimento apenas àquilo que os professores estão ensinando na faculdade. E aí entra o papel do autodidatismo, que é muito forte no voluntariado, principalmente da Conscienciologia. Então, é você buscar outras informações além do que você vai ver lá no curso universitário. Agora, uma terceira pergunta, abordagem que você falou aí, é sobre cancerologia e cirúrgica. Ele fez cancerologia cirúrgica, entende? Mas ele não tem muita energia para isso. Então, vale a pena fazer biblioteconomia. Eu não sei, porque são dois cursos muito diferentes, são duas abordagens profissionais muito diferentes. Né? Agora, seja trabalhando com livros. Ele pode estudar mais a cancerologia através da biblioteca. Seja através da parte parte da cancerologia, né, na área médica, mas o importante é você fazer assistência, seja numa área ou na outra. Esse que é o enfoque, né? Agora, a gente está lendo aqui, observem bem essas perguntas e o que eu vou responder agora. Vê se vocês estão de acordo. Se não tiver, vocês falam, e eu sou capaz de mudar todas as minhas manifestações e minhas posturas. Qual a opinião do professor sobre a divulgação de ideias na internet de que a conscienciologia é uma ciência de somente um pesquisador? Isso é propagado devido ao tertuliário ter apenas uma cadeira no centro, o que poderia ser uma mesa para vários pesquisadores. Também devido a que quando outro pesquisador apresenta o verbete, por que não senta no centro e o professor na plateia? Então agora eu vou responder. Vamos, como disse o Jeco Estripador, vamos por parte. Em primeiro lugar, nessa altura dos meus 80 anos, faz mais ou menos 50, quer dizer, meio século, que eu encontrei com a Consciex lá, do nosso amigo Carlos Chagas, e ele falou, olha, você vai enfrentar um negócio pior do que eu. Eu resolvi uma doença do início ao fim na ocasião. Criei um monte de problema com meus pares. Você vai ter a mesma coisa, mas você é pior. Que você não vai ser uma doença, você vai ser uma ciência. Então, a primeira coisa, observa bem e centralize a responsabilidade em você. Senão, você vai criar até gente que suicida. Vai com calma. Passaram-se os anos, na década de 80, eu encontro com o Benito Caleri, que era um que trabalhou comigo, um grande jurista, e ele, junto com os colegas dele, falaram para mim, você tem que ficar na organização e centralizar, até quando puder, que precisar, que o negócio caminhar. Eu fiz a mesma coisa. Fui presidente do Instituto, queria sair, o povo não deixava. Até que chegou o dia de deixar. Agora, quando nós fomos fazer aqui o tertuliário, eu queria fazer como se fosse o mini, você está entendendo, pandeiro. Aqui não tinha ninguém que ia lembrar com nitidez o que era o pandeiro, o que a gente ia fazer. Então, até esse processo, esse corrimão no meio, tudo isso eu andei falando para fazer. Ela mesma lá esteve estudando isso, tudo pelas coisas que nós fizemos. Agora, o que se passa? Eu já sabia da reclamação geral. Agora, pensa bem, comigo aqui, já é difícil responder, às vezes 50, 60, já teve até 70 perguntas aqui. Agora, pensa bem se tiver uma pessoa jejuna que vem aqui defender. Foi isso que eu perguntei no início. Como é que é? Eu troco de lugar com o povo? Não! Todo mundo reclamou. Você está entendendo? Por quê? Se já é difícil a pessoa responder, e outra coisa, até o momento ainda não teve um dia que a pessoa tivesse aí para responder pergunta que eu também não tivesse que responder as minhas aqui. Então como é que fica? E outras vezes, quem recebe mais pergunta apesar do tema sou eu, e não a pessoa que está aí defendendo. Então, a primeira coisa, conclusão dessa história toda, cotoveloma é uma coisa que dá na humanidade. A internet com os blogs, isso mais, tem demais. Primeira coisa,
Nós somos 115 atualmente coautores da enciclopédia. Não venha com essa que sou só eu. Isso já era. Eu sou o organizador da enciclopédia. E como organizador, eu bato na mesa, porque senão nós não fazemos essa estilística da enciclopédia do jeito que ela é. Você já pensou, se eu for fazer uma enciclopédia e fica aquela barafunda, o povo vai cuspir em cima do problema? Tem que ter critério, padrão, tem que seguir o negócio nivelado por cima. Vocês agora, eu estou acabando de falar aqui, ó, manual da verbetografia, ó, para esse povo aí da internet, venha estudar isso, vê se vocês aguentam, vê se você tem testosterona para aguentar isso aqui. Agora, ó, é trabalho de 60 anos que a turma que está fazendo, não sou eu. Olha os autores. A Rosa Nada, que é organizadora. Do jeito que eu sou da enciclopédia, ela é da verbetografia. Agora veja, são 312 páginas, tudo técnico. Cada coisa é mais seca do que a outra, em cima do lance, na cara da pessoa. Agora veja, verbetografia. Outra coisa. E o Skype, como é que fica? Quer dizer, de qualquer maneira, eu nunca poderia sentar aí todo dia. E a hora que for lá? Tem que ficar aqui para alguém responder o negócio para falar, como é que fica? É a pessoa que vai falar lá no Skype. Como é que fica? Você está entendendo? De modo que, companheiro, vê se me entende. Agora, ó, tem um preâmbulo, um pós-escrito que eu posso dar para a pessoa. Que tal essas pessoas aí do blog que estão implicadas comigo? Por que elas não fazem a enciclopédia delas? Vai, mete os peitos. Eu estou trabalhando nisso já faz algumas décadas. Faça a mesma coisa. E deixa de cotoveloma. A vida é dura. Vem aqui para debater isso conosco. É o que eu vivo falando aqui. Esses últimos 2 anos, eu acho que eu já convidei uns 15, né, para vir, né? Agora, tem mulher no meio também, não é só homem, não. Tem mulher. Porque mulher é muito intriguista, né? Gosta de fazer intriguinhas, né? Isso aí faz parte. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, que é o curso de arco voltaico, uma coisa nova, está aqui. É o nosso firmato que vai responder. É dia 8 a 10 de dezembro, próximo mês. Você já passou por alguma experiência com arco voltaico, crânio chacrão? Ó, muito importante isso aqui. Então eu chamo a atenção para isso, que é o primeiro curso sobre esse tema que vai haver. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Hoje aconteceu um caso comigo às 3h20 da manhã, que eu anotei aqui que eu ia falar. Lá no meu escritório, eu tenho a mesa com o computador, tudo arrumado aqui, desse lado. E o meu filho está trabalhando, que nós vamos mudar o computador, e tem também um outro computador com um processo de tela, tudo arrumado, do lado direito, que é das minhas 12 câmaras, que olha tudo, o CAEC, minha casa, esse negócio todo. São câmaras de alarme, da gente verificar. Então é só ligar, você vê tudo grandão. E você pode fazer aquilo no particular. Agora, o que se passa? Esses dias, está lá um computador no piso do escritório e as coisas todas dispostas ali do meu lado direito. E em cima lá do computador está o teclado dele, correspondente, aquele que vai ser instalado novo. Agora, eu estou lá digitando, quando eu vejo aquele barulho, eu olho, a gatinha estava em pé tentando digitar do jeito que eu faço. Eu nunca pensei uma coisa dessa, uma loucura. Porque o gabinete está assim, está lá, é só olhar para a pessoa ver. Está lá, o gabinete está assim, o teclado está em cima. Ela ficou em pé e começou. Gente, é impressionante isso. Ela gosta de me imitar em tudo. Por exemplo, se eu vou comer alguma coisa e mastigo, ela vai lá também, come e fala que está mastigando e vem e mexe. Agora, essa aí foi a maior demonstração de inteligência que eu já vi. Agora, os macacos fazem isso, eles são da imitação. Mas agora, gata, ela é incrível. Eu acho que isso aí é uma demonstração de inteligência da gatinha. A sua prole mental somática está aumentando. Como é que é? Sua prole mental somática está aumentando. Tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte: precisa arranjar um computador especial para ela, né? É igual a criança. Professor Valdo. Agora, gente, ela fez isso assim umas 8 vezes em pé.
e depois olhou para mim e depois foi embora. Professor Valdo. Eu fiquei besta. É que não deu tempo, eu queria filmar, mas não deu. Porque eu posso agora filmar com o iPad, você está entendendo? Então tem tudo lá, mas não deu tempo. Foi tudo tão rápido, eu lá escrevendo, tive que parar com aquilo. Falei, mas como? Tem uns laptops para criança, dessa. Que a criança aperta e vai acendendo luz, assim, né? Então você podia comprar um para Cristo, para ela começar já. Agora, veja, quantos anos também que ela está vendo eu ali, né? Ela já decorou aquilo, né? O negócio é sério. Professor, vai ter que reconhecer que faz parte da equipe, né? Ela não tem jeito, ela é a Delfim, né? A mascote da minha equipe atualmente. Outra coisa, ela está parecendo um gremlin, magra, sem pelo, porque foi tudo, tosou tudo devido ao calor, entende? Então está lá. Eu estou achando que ela está até mais magra atualmente, você tem uma fita, né, de gata. Mas, gente, é uma coisa para pensar, essa eu nunca vi. Bateu o meu recorde em matéria de inteligência, a gatinha. Porque gato, vocês sabem, ele às vezes é muito burro em certas coisas, igual cachorro, né? Por exemplo, tem um negócio que está impresso num papel, fica colocando assim para tirar o negócio, para limpar. Aqui está impresso, não tem jeito de sair. Tudo isso é coisa que eu não tenho noção, né, da história. Mas, por exemplo, essa agora não. Isso aí, ela articulou muito o pensamento para imitar isso aí. Como é que ela sabia que aquele teclado é igual de cima? Agora, quantas vezes já fez aquele toque? Você tem que ficar a passo em cima. Isso tudo já aconteceu. Mas agora, imitar. Agora, até parece que a gente colocou lá o negócio para ela ficar em pé, que é perfeito. A posição é exatinha no tamanho dela. Está perfeito. Até que, enfim, vou fazer alguma coisa. Vou fazer. Preciso ver o resultado disso. Professor Valdo. Terrível. Gente, eu entrego então a Cristiane para vocês. Ainda não é para a Cristiane, é para você. O dicionário. Gostaria que o senhor ampliasse um pouco o item 30, retomador de tarefa e vocabologia. No dicionário. O que? 30. O que é que tem o 30? Qual é a relação do tomador de tarefa e grupo Carmologia? Por que você colocou nessa... Porque a hora que ele foi embora, ele caiu fora do grupo. A hora que ele volta, ele se integrou à equipe. Entendi. Isso é óbvio, que é isso? Vocês não acham que seja? É perfeito isso aí, é o grupo Karma. Professor Valdo, sim. Uma outra pergunta. No item 18, mega euforizador consciente. Sim. O senhor não colocou aí sessão? Eu vou pôr, porque ela já sugeriu para colocar mega euforizaciologia. Eu queria perguntar se era de energossomatologia ou holopenologia. Não, é mega euforizaciologia. Eu já escrevi sobre isso, a mega euforização. Obrigada. Nós vamos pôr. Outra coisa também que estão sugerindo aqui para colocar numeração aí na perfilologia, que eu não coloquei. Se está muito embatumada, então é melhor talvez colocar. Eu vou ver se eu faço isso. Outra coisa que o João Paulo chamou a atenção, que fica melhor, que é uma cabeça, tem que pôr aspas e depois é que vem a exclamação. Então eu coloquei a aspa depois da exclamação. Aí é melhor pôr antes, porque não é a frase inteira. Nisso ele tem razão. É melhor. Ele tem razão, eu vou fazer. E o Pedro está de acordo também, sabe? O Pedro falou, a água parou, até a chuva para. Professor, na transparenciologia, o senhor coloca a consciência na terceira linha. A consciência evoluída chega a dispensar os colégios invisíveis. Ela torna as oscuridades visíveis. Não, porque a evoluída, ela dispensa, porque ela começa a ter iniciativa própria. Que o colégio invisível que ela trabalha quase sempre está de acordo, movimenta aquilo, ela fica com mais liberdade. Por exemplo, o serenão, ele trabalha por si numa série de condições, mas ele tem o colégio invisível dele,
entende? Mas ele transcende isso, devido ao processo da amplitude, o parâmetro, o universo, sabe, da manifestação dele. É isso que a gente quer dizer. Isso é da caracterologia. Eu queria te perguntar a respeito da fatologia, o primeiro item, a hierarquização do voluntariado. A hierarquização do voluntariado. Esse item é porque todo o sistema organizacional, seja voluntário ou não, ele precisa de hierarquização, né? Ele precisa de uma organização estruturada, onde você tem divisão por setores, por áreas, né? É necessário sempre ter uma coordenação geral, né? Uma pessoa que lidere aquele trabalho. Então, é da própria funcionalidade do sistema em equipe mesmo, né? Em organização. Essa que é a ideia. Ontologia, o penúltimo item. O paravínculo embasando os autorrevesamentos multiexistenciais em grupo. Então, esse item, paravínculo é o vínculo extrafísico, né? O vínculo mais estreito, né? Consciencial. E esse vínculo, ele embasa os trabalhos de autorrevezamento multiexistenciais em grupo. Então, por exemplo, o trabalho que está sendo feito aqui na Enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, o envolvimento, né, dos voluntários intermissivistas em participar dessa enciclopédia, em escrever verbetes, em assumir a responsabilidade pela sua autocognição, em doar a sua autocognição, compartilhar esses conhecimentos que tem, a recuperação de lucidez, né, aos pouquinhos, né, que a gente vai tendo, e compartilhar isso aqui com o grupo, estreitando os laços, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é estreitar os vínculos, né? Vínculos mentais somáticos, formando então um grupo mais forte, mais coeso, mais unido, né? Pelo vínculo mais prioritário, que é o mental somático, né? Que são das ideias, da cognição, da paracognição, né? Digamos assim. E isso possibilita que a gente possa está desenvolvendo um processo de autorrevezamento em grupo, né? Então, não mais isoladamente uma pessoa, mas a gente pensar num autorrevezamento mental somático em grupo. Então, na próxima vida, a gente está resgatando esse trabalho, dando continuidade a essa enciclopédia, enfim, ou uma outra obra, seja o que for prioritário no momento, mas que a gente possa estar trabalhando de novo com os vínculos mentais somáticos que foram estreitados agora nessa vida. Essa que é a proposta. Aí estaria a importância do que hoje colocar a respeito da estação do trabalho para a estação do trabalho. Sim, tem relação. Aquele verbete da para-estação do trabalho. Dentro dos autorrevesamentos. Sim, sim. Isso. É porque é uma continuidade do trabalho. E, claro, isso envolve também, como a gente citou aqui na exemplologia, as equipex, né? As equipes extrafísicas também, né? Os amparadores. Claro. O paravínculo tenepecista, por exemplo, você coloca no último item, amparador de função. Sim. Tem total relação. Aqui, no caso, paravínculo tenepsista, amparador de função, eu vejo que é a equipe mais assim, indoor, doméstica, igual a dupla evolutiva. Né? Então, você tem em casa a dupla de trabalho, né? Ali os duplistas, e você tem uma dupla de trabalho também, só que com vínculo extrafísico, que é o paravínculo, né? Do tenepsista com amparador de função. Então, penso que esse trabalho mais pessoal, mais assim, num un petit comité, digamos assim, né? Ele vai fortalecendo o vínculo entre duplista, tenepsista, amparador de função do duplista, até que esse mini grupo, ele repercute, né? Ele reverbera no próprio voluntariado e o paravoluntariado que a pessoa realiza, né? Então, eu penso que tem uma estreita ligação entre o tenepsista voluntário, o amparador de função dele, ali a primeira equipe em casa, né? Primeira equipe em casa que você forma, e depois a repercussão disso na equipe maior, que é no trabalho, no dia a dia, no voluntariado e também com os amparadores de função dessas equipes intrafísicas.
Nada. Cris, eu sei que normalmente a pessoa começa a trabalhar lá, quer colaborar lá no holociclo, vai para o fichamento, né? Sim. Como depois disso vocês fazem a triagem da pessoa? Pelos trafores dela, ela começa a conhecer e ela faz uma escolha? Quais são as formas que vocês vão encaminhando essa pessoa para a equipe mais adequada? A primeira tarefa que todo voluntário novo do holociclo faz é o fichamento bibliográfico, né? Então, como você citou. E a proposta que a gente faz para o voluntário é ele ficar ali no mínimo 3 meses. E ele vai fazendo os fichamentos e o mantenedor do horário é a pessoa que deve estar dando feedback, revisando os fichamentos que o voluntário novo está fazendo, para que ele saiba se está aprendendo a técnica, se está, enfim, né, adequado o desempenho dele. E passado esse período aí dos 3 meses, tem voluntários que optam por continuar mais tempo no fichamento, tem voluntários, então, que a gente conversa e orienta a passar para o cosmograma. Então, seria uma segunda etapa, uma segunda equipe para a pessoa aprender, seria a equipe do cosmograma, onde ela vai lidar, então, com os recortes de jornais, aprender a fazer o recorte do jornal e a classificação desses recortes. Por quê? Porque as pastas do cosmograma, né, são trazidas de lá para a mesa onde o voluntário faz o fichamento. Então, eu costumo dizer que essas 2 equipes, o fichamento e a do cosmograma, são 2 equipes básicas do holociclo que trabalham com acervo bibliográfico. E a primeira etapa para a pessoa deslanchar no processo de pesquisa é ela saber lidar com bibliografia. Porque você pega um recorte de jornal, você pega um livro, você pega um dicionário, você, enfim, lida ali com um material bibliográfico, mas como que você extrai os dados? Como que você classifica essa informação? Como você vai referenciar essa informação? Né? Ontem mesmo estava até comentando com o Pedro essa condição, né? A gente escreve um verbete, um artigo, um livro, seja o que for, sempre embasado nas ideias dos outros, né? Nunca só a sua ideia. Você, na verdade, tem uma ideia a partir do que você lê, do que você vê de inteligente no que os outros escrevem. Então, essa condição da referência, eu vejo que é um aspecto importante. E eu vejo que é o primeiro passo para a pessoa ter uma formação como pesquisador, que é aprender a lidar com fichamento bibliográfico e o recorte de jornal. O recorte de jornal, ele é a técnica do cosmograma, é aquela técnica que vai permitir a pessoa aprender a lidar com a fatuística, com os fatos. E isso é bem importante para a pesquisa conscienciológica. Né? Toda essa enciclopédia da conscienciologia está assentada, né, em 2 grandes técnicas, ou 2 grandes frentes, digamos assim, que é o cosmograma e é o conscienciograma. Então, trabalha justamente com os fatos e com as consciências. Né? Então, o holociclo eu vejo como uma grande escola. E a primeira etapa é essa, fichamento, cosmograma. E depois que a pessoa, então, trabalha com essas 2 frentes, a gente costuma falar para o voluntário que ele pode escolher para onde ele quer ir. A gente não vai direcionar a formação dele como pesquisador, digamos assim. Tem 57 equipes, dessas 57 tem mais ou menos metade, um pouco menos, elas estão dentro do holociclo mesmo, então tem muitas atividades para serem desempenhadas lá dentro, e o voluntário pode escolher, então, para onde ele quer ir, de acordo com o interesse dele, de acordo com os trafores dele, com o perfil conscienciométrico dele. Cris, okay? Abete, em detalhismo, ciclologia. Você poderia ampliar esse primeiro ciclo? O ciclo, com relação à técnica. Ok. O ciclo encontro, aprofundamento dos vínculos interconscienciais, despedida, reencontro. Isso tem a ver, inclusive, com a pergunta da Cristina, né, que é o autorrevezamento em grupo. Então, essa condição do encontro, né, a gente está realizando aqui um encontro intrafísico, de trabalho, de voluntariado tarístico. A gente, nesse trabalho voluntário, a gente aprofunda os nossos vínculos interconscienciais, que é o que a gente está fazendo aqui, estreitando os laços, né, escrevendo verbete para uma obra única, né? Uhum. E também trabalhando, claro, não só na enciclopédia, mas todo o trabalho voluntariado da conscienciologia. Em seguida, a gente vai ter um momento de despedida, né? Quando, então, a gente vai dessomar, cada um aqui vai se encaminhar para outra dimensão. E a gente vai ter um momento de reencontro, né? Então, esse reencontro pode ser aí no próprio extrafísico, você pode interpretar dessa forma, ou também
próprio intrafísico, começando de novo o ciclo de trabalho, de voluntariado, de assistência, né? Que é uma vida após a outra, né? Essa foi a ideia do ciclo. Legal, muito bom. Cris, aqui em Parapatologia, na empatia gerada pelo curso intermissivo, a primeira linha, pensar que a gente pode ter tido um preparo para se tornar especialista dessa função? Eu penso que sim. Oi, pode falar. Não, ou a empatia de uma forma geral, com as ideias, e daí essa especificidade a gente pega aqui. Olha, eu penso que sim, que não dá para dizer que todas essas equipes intrafísicas, né, elas tiveram encontro ou já fizeram algum tipo de trabalho no extrafísico, no curso intermissivo necessariamente. Mas eu penso que algumas delas já tenham trabalhado juntas, né? Até uma ideia que o professor Valdo coloca, né? Que algumas dessas equipes intrafísicas, elas podem ter sido formadas realmente como uma equipe extrafísica, como uma equipex no curso intermissivo. E se você observar essas 57 equipes, todas, na verdade, a gente não tem como a gente falar no voluntariado conscienciológico que é só mental somático ou só parapsíquico, porque, na verdade, a gente trabalha que o próprio paradigma consciencial lida com o processo mental somático e parapsíquico o tempo inteiro. Há uma preponderância, claro, das atividades, das tarefas, da função que você está exercendo, né? Mas penso que todas elas, de alguma forma, trabalham com esse perfil, com essa, digamos assim, essa tendência, né, parapsíquica e mental somática. E a base também das equipes extrafísicas, elas são também nesse sentido, do parapsiquismo e da mental somática. No âmbito da mental somática, você veja a questão dos comunicadores. Né? Também uma outra informação que o professor Valdo já passou aqui, que no século XIX, muitos de nós trabalhamos como comunicadores, né? como consciexes que passaram mensagens aqui para o intrafísico. Então, teve um mecanismo ali de parapsíquico que você teve que atuar, você tem que saber se integrar pelas energias, pela telepatia, com as consciências, e ao mesmo tempo você tem que ter conteúdo, você tem que ter mensagem, você tem que ter cognição para passar. Então, você lida ao mesmo tempo com o processo parapsíquico e mental somático. E eu penso que é capaz de algumas dessas equipes intrafísicas ter sido equipex, equipes extrafísicas durante o curso intermissivo. Gente, eu quero falar para vocês que eu encerrei aqui a minha leitura do dicionário do Michel Chad. Agora, então, eu vou ler pelo menos alguma coisa. Eu fiz uma porção de notas de revisão quando eu chegar, mas algumas eu destaquei só para ler aqui. Macaco, primo distante de Darwin. Morcego, mascote do Drácula. Novela, começa com briga e termina com festa. Pavimento, cobertura do chão. Essa está perfeita, né? Em matéria da gente pensar. Porta-retrato, vestimenta da fotografia. Essa está bem bolada. Tem algumas deles que são bem boladas. Serrote, facão dentado. Entende? Termômetro, régua de temperatura. Agora, tertúlia, debate amigável. Aqui até que é, né? Agora, essa aqui é boa. Tiranossauro, o primeiro tirano do planeta. Essa é perfeita. Agora, essa é para você, viu? Para mim, mandou para você. Tomografia, caricatura de um órgão. Essa também é. Agora, ainda tem viela, rua exprimida. E Prática tem razão. Agora, o livro dele, eu acho que tem muita coisa fora do esquadro, né? Você mesmo viu também, né? Vamos ver quando ele chegar. Aí eu vou expor isso tudo e também você vai conversar com ele para ver. A gente vê que ele teve muito trabalho para fazer esse dicionário. Não é fácil fazer isso. Ele tem toda a razão. Agora, algumas ele foi em cima. Está certinho. Foi muito bom. De modo que esse, vou esperar quando ele chegar para falar com ele. Cristiane,
Eu queria parabenizar você pelo verbete. Obrigada. E eu gostaria que você falasse para a gente a técnica do preenchimento das lacunas na formação cultural e a última, a técnica do dissentimento da página 22, por favor. A primeira, que é a técnica do preenchimento das lacunas na formação cultural, é que o voluntariado conscienciológico, ele está embasado no autodidatismo. E até a gente estava comentando antes, na primeira pergunta, né, sobre a formatação, muitas vezes, que tem na formação cultural da universidade, e a gente observa que a gente sai da universidade com uma série de lacunas mesmo, inclusive do próprio curso que você faz. Então, o preenchimento dessas lacunas, né, culturais, eu vejo que o voluntariado conscienciológico é uma grande escola, uma grande oportunidade da gente suprir, porventura, lacunas que ocorreram durante a nossa vida, né? Então, questão de estudo de idiomas, questão de oportunidade de interação com pessoas de várias culturas diferentes, com várias formações culturais diferentes também, de vários idiomas, de procedência de várias cidades, a condição técnica, né, da gente aprender um pouco de biblioteconomia, um pouquinho sobre bibliotecas, trabalhando lá no Holociclo, na holoteca, aprender sobre pesquisa, né, como que faz a pesquisa, como que faz o fichamento, como que lida com esses materiais. Enfim, o processo da docência, né? Muitas vezes a pessoa não chegou a fazer na área da universidade, por exemplo, existem as licenciaturas. Então, quem faz a licenciatura tem a oportunidade de dar aula, de assistir a aula, de trabalhar com essa frente, né? Quem não faz já fica com essa lacuna. Então, o voluntariado conscienciológico, ele permite essa condição da pessoa ter um apoio, um suporte de pessoas que vão ajudar ela a se formar como professora e poder, então, dar uma aula, né, permitir a expansão da comunicabilidade dela, da assistência dela. Então, eu vejo que esse item da técnica de preenchimento das lacunas na formação cultural é um grande meio com que o voluntariado conscienciológico trabalha, uma grande oportunidade da gente estar aperfeiçoando a nossa própria formação. E a última técnica, a técnica do dissentimento, na verdade, sentimento é divergência, discordância. E quando a gente trabalha em equipe, isso faz parte do serviço, né? As pessoas não são iguais, elas pensam diferente, elas têm opiniões, né, divergentes, e essa técnica do dissentimento é saber como fazer essa divergência, é como dizer para o outro que discorda e pensa diferente, e isso não vai estar invalidando o trabalho, né? E aí eu vejo que entra muito os estudos, né, de heterocrítica cosmoética, que é como dar esse feedback, como falar, como discordar da pessoa. Acho que um dos aspectos importantes é colocar aqueles pontos que, porventura, você concorde, aqueles traços que você está de acordo, e dizer aonde você não concorda, né? Então, você vai mostrar os lados que você tem afinidade, que você vê como ultrafores, os lados que você está enxergando como mais deficitários, que precisam ser melhorados. Acho que a condição da empatia é fundamental, né? Então, estamos todo mundo junto ali, né? Estamos trabalhando igual, todo mundo é voluntário. Então, essa condição da empatia eu acho que é básica, né? Para você dar um retorno. É importante também não carregar nas tintas, né? Então, às vezes você discorda, dá sua sugestão. Se a pessoa que está ali coordenando o trabalho é uma outra pessoa, ok, ela vai ponderar, às vezes vai tomar a decisão dela, vai em frente, e não é porque ela acatou às vezes a sugestão que você deu que não vai deixar de ser feito trabalho, né? Então, a condição da admiração, discordância, eu acho que entra muito forte, né? Que é você admirar o trabalho que o outro está fazendo, mesmo às vezes discordando da forma que ele está fazendo ou de algum aspecto que esteja sendo realizado. Acho que outro aspecto importante é não carregar nas tintas, né? Então, quando for fazer essa discordância, não ficar insistindo, não ficar pesando naquela informação, impondo aquela informação, né? Você vai falar, dar a sua opinião, discordar, mas ok, né? A pessoa vai acatar ou não. Então, ter esse cuidado, né, de não carregar emocionalmente, nem forçar a barra em termos da sua discordância, da sua divergência.
E eu acho que isso faz parte, do trabalho em equipe, né? O crescimento, eu acho que é esse, né? A gente aprender a dar crítica, a receber crítica, dar feedback para os outros, né? Eu acho que esse é um dos grandes exercícios que a gente tem feito aqui nas tertúlias, né? A pessoa apresentar, por exemplo, o verbete dela e você concordar com algumas coisas, discordar com outras, dar sugestões, e a pessoa vai acatar ou não. Então, eu vejo como uma forma, né? As tertúlias, né? Como uma forma de aprendizado desse dissentimento. Ok? Estou tentando me organizar melhor com relação aos estudos para o vestibular. E também gostaria de, pelo menos uma vez por dia, durante meia hora ou uma hora, exteriorizar energias com o meu amparador, a maneira de me aproximar mais do extrafísico. Porém, me surge a dúvida quanto aos horários e locais para fazer os exercícios energéticos. O único tempo disponível que tenho é de manhã. Tem receio de que todos os dias do mesmo horário, isso vira TENEPS. Não, vai virar assédio. Ainda faltam condições para iniciar a TENEPS, coisa que pretendo fazer mais adiante. O que é melhor fazer no meu caso? Não faça no mesmo horário nunca, que a experiência já mostrou milhares de vezes que isso dá assédio. Se não é TENEPS, deve ser em horários diferentes. Você tem que se virar para isso, senão é melhor não fazer nada. Cuidado. Tenho um terreno que comprei há alguns anos e pretendia construir no primeiro andar uma sala de leituras e colocar à disposição de crianças, jovens, adultos e idosos livros voltados para a evolução parapsíquica e intelectual com base na conscienciologia e projeciologia. Inclusive, pondo à disposição espaço estruturado para palestras e cursos. Depois comprei o terreno, um centro espírita místico kardecista e umbandista, centro espírita Pai José Cambinda, comprou o terreno ao lado e já construiu sua sede nova. Estão querendo que venda o terreno para eles, pois querem construir estacionamento que lhes faz falta. Será que vale a pena tratar desses assuntos tendo um vizinho que, de certa forma, trata a questão da multidimensionalidade de forma tão diferente? Olha, aí é um problema do seu gosto, sei que tem que pensar, né? Eu só sei que já começa a criar problema. Vai haver alguma coisa. Agora, vizinho, parede meia, isso aí é um perigo. Talvez o melhor é vender. Pensa nisso. Tem que ponderar, né? Aí, no caso, é a pessoa que tem que ver, né? Tenho 19 anos e sou intermissivista. Tenho lucidez extrafísica e contato com equipes de amparadores de função. Porém, um amparador me disse que nem sempre contam comigo, devido ao meu processo de dispersão consciencial. Qual a melhor técnica para trabalhar isso e a maturidade consciencial? Seria bom você falar que é uma moça que está perguntando. Eu acho que para trabalhar essa condição da dispersão, é você fazer leitura técnica. É você começar você já está com 19 anos, então já tem condição, já tem um autocontrole razoável para você conseguir se organizar para fazer leituras e, de preferência, leitura técnica, aquela científica, né, que provavelmente a universidade já deve estar te exigindo, né? Então, isso ajuda você desenvolver mais o processo do que a gente chama aqui de retilinearidade pensênica, né? Manter o seu pensamento numa sequência lógica, né, ordenada, né, para você manter o foco. Agora, é claro, respeitando a sua condição somática, né? O ideal é cada uma hora você levantar um pouco, beber uma água, né, respeitando a sua própria condição de soma. Você não vai forçar a barra, né, digamos assim. Então, eu vejo que essa é uma técnica que você pode estar desenvolvendo. Em Principiologia, página 22, segunda linha. Poderia ampliar o princípio da inseparabilidade grupo kármica? Então, esse princípio, o que ele traduz, né? Ele fala da condição da inseparabilidade das pessoas, como grupo, né? Como equipe. Então, a gente observa que, ao longo, né, das várias vidas, você encontra muitas pessoas, você se interrelaciona com milhares de pessoas e, na verdade, todas essas pessoas fazem parte do seu grupo evolutivo. E, geralmente, de uma vida para outra, você vai estar reencontrando com essas pessoas, né? Você vai estar revendo, né? Tendo os reencontros, como a gente falou aqui anteriormente. Então,
na condição aqui do verbete, né, que a gente está propondo, é que essa inseparabilidade ela se torne mais produtiva, né, mais mental somática, com maior rendimento evolutivo. Né? Então, se é uma condição do próprio funcionamento, né, da aprendizagem evolutiva, a gente se reencontrar, se rever com corpos diferentes, em contextos diferentes, mas as consciências ali são as mesmas, as necessidades são as mesmas. Então, vamos tentar fazer dessa repetição, né, algo mais produtivo do ponto de vista evolutivo. Então, isso é que trata o princípio da inseparabilidade grupo kármico. Na psicologia, página 22, terceira linha. Poderia abordar o ciclo monovisão, cosmovisão e também na última linha o ciclo argumentações, discussões, consensos. Muitas vezes discuto muito com meu irmão e esqueço que ele permanece na monovisão e por isso faço inúmeras concessões. Então, o ciclo da monovisão, cosmovisão, ele faz parte de toda a pesquisa. Como a gente está falando aqui de um trabalho de pesquisa, né, voltado para o processo mais intelectual e parapsíquico. Então, quando você começa a estudar um tema, desenvolver uma função, um trabalho numa equipe, né, você tem uma visão, você tem um entendimento. Conforme você vai se desenvolvendo naquele trabalho, você vai ampliando essa visão. Né? Então, eu vejo lá no trabalho do holociclo, por exemplo, eu vejo que tem aquelas pessoas que têm uma manutenção do trabalho lá, e aí inclui principalmente os mantenedores, né? E as pessoas são fixas em algumas equipes que estão lá praticamente todos os dias, elas vão enxergando o trabalho do holociclo em camadas mais profundas. Elas vão entendendo o processo ali das ideias, do amparo de função, do acesso às informações, do ambiente desassediado, num outro nível de visão mesmo, né? Então, aquela monovisão que às vezes foi começar ali fazer o fichamento bibliográfico, vou fazer a ficha desse recorte de jornal, aquilo ali vai ampliando. Mas eu vou fazendo o recorte de jornal, fechamento de recorte de jornal, nossa, olha só esse tema aqui, ele tem tudo a ver com o que eu estou estudando agora, tem tudo a ver com o que eu estou precisando agora. Então você vai vendo as sincronicidades acontecendo dentro do próprio trabalho do voluntariado. Né? Então, aquela matéria de pesquisa que te esclarece uma situação que aconteceu com você, né? A sincronicidade das informações que vão aparecendo na tua mão, os encontros com os outros voluntários da mesma equipe que vão trazendo ali, né, também dados, muitas vezes porta-vozes aí do amparo extrafísico, trazendo a informação que você está precisando. Então, eu vejo que esse ciclo, né, ele é contínuo, né? A gente começa com uma visão pequenininha e vai ampliando. Daqui a pouco você vai chegar numa síntese sobre aquela condição que você estava ali pesquisando, ou sobre aquela tua questão de autopesquisa, e aí, de novo, você vai restringir para abrir uma nova frente e continuar nesse ciclo da monovisão e da cosmovisão. E o último ciclo, aqui no caso, ciclo argumentações, discussões, consensos. Então, isso faz parte do trabalho em equipe, né? Que é quando a gente trabalha com os outros. Nessas funções, a gente trabalha em cima de argumentos, né? Então, a pessoa está desenvolvendo um trabalho voluntário com você, ela vai colocar a opinião dela, você vai colocar a sua, né? O que a gente pode fazer aqui para ajustar, para melhorar, o que está acontecendo, né? Então, isso envolve argumentações, discussões. E consenso é chegar nessa finalização do que é o melhor no momento, o que dá para fazer ali na hora, no momento, né? Então, você citou a tua condição de discussão com seu irmão, né? E a condição de fazer concessão, eu acho que está perfeito, porque, na verdade, o trabalho em equipe, seja doméstico, seja, né, no voluntariado, ele tem que ser embasado em concessões. Né? Porque a divergência é o que mais vai acontecer. Um quer de um jeito, outro quer do outro, um quer mexer ali, outro quer mexer assado, o outro acha melhor assim, o outro acha melhor de outra forma. E isso faz parte do trabalho em equipe, né? Então, eu vejo que a concessão é a base desse trabalho para chegar num consenso, num denominador comum. Acho que é por aí. Cris, Melissa. Oi. Primeiro, na página 24... informação, vocês viram já que começaram, está escrito errado? Sim, já marcamos. Tá. Obrigada. E eu não entendi, na página 23, sindromologia, por que a síndrome da exclusão social? Por que tu colocou nesse verbete?
Então, isso aí é o seguinte, quando eu coloquei essa síndrome, eu estava pensando na situação dos mini-dissidentes. Né? Eu estava pensando na condição daquelas consins que começam a voluntariar com a gente, trabalham com a gente e, por algum problema, por algum processo de discordância pessoal, enfim, acho que está bem dentro do que a gente falou antes, né? Às vezes a falta de concessão, a falta da técnica do dissentimento, né? Essa pessoa ela sai, ela se exclui do trabalho voluntário, se exclui da condição do grupo, né? Muitas vezes já com esse acordo lá intermissivista, e ela se afasta. Né? Eu até sugeri para o professor alterar nessa síndrome, antes de começar aqui a tertúlia, colocar autoexclusão social. Porque, na verdade, não é que o grupo vai excluir a pessoa, na verdade, a própria pessoa ela tende a essa exclusão a partir do momento que ela não consegue fazer as reciclagens e continuar seguindo em grupo, né? Entendi. Eu tinha visto ao contrário. Eu vi assim que se a pessoa começa um certo voluntariado, se empolga, acaba se excluindo da SOCIM. Quando eu li, eu pensei nisso. Não foi essa a ideia, não. Entendi. Não foi essa a ideia, não. Porque eu acho que também é uma condição impossível, né? Você se excluir totalmente. Não tem como. Eu acho que nem é saudável. Eu acho que a gente tem que continuar interagindo com as nossas várias famílias e vários grupos. E, né, o voluntariado é um grupo que a gente possui, não é o único, né? Então, continuar interagindo com todo mundo. Mas eu entendi como você quis colocar, assim. Obrigada. E um outro sentido também, na verdade, eu botei pensando nos mini-incidentes e pensei também que há uns 2 meses atrás teve uma voluntária que comentou assim comigo. Ela falou, eu me sinto excluída. E aquilo me impressionou, porque eu fiquei pensando assim, poxa, é uma voluntária antiga, ela trabalha, ela está integrada, ela funciona, ela faz assistência, ela ajuda, mas ela tem um sentimento de exclusão dentro do próprio grupo. Então, eu acho que é alguma coisa que tem que ser pensada, tem que ser refletida, tem que ser analisada, talvez na consciencioterapia, talvez na conscienciometria, não sei, mas a pessoa fazer uma reflexão. Por que é que ela está se sentindo assim? Será que isso é uma coisa real? Será que aquilo é alguma coisa que está dentro dela? A forma dela raciocinar, dela sentir, tem a ver com os trafares dela? Alguém falou alguma coisa? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Então, isso também me veio à mente quando eu escrevi essa síndrome, né? Que às vezes a pessoa está dentro do grupo, mas ela não se sente dentro do grupo. Um senso de pertencimento, né? Que faz parte do processo de grupo. Então, obrigada. É isso. Cris, aqui no B. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Você pode falar aqui na sinergismologia, o segundo, ampliar esse aqui? Sinergismologia? Isso, o segundo. O sinergismo verbação? Não. Sinergismo hortocultura individual, hortocultura grupal. Isso. Aqui a ideia foi em relação à questão da cosmoética, né? Então a cultura correta, digamos assim, individual, a pessoa que tem valores, né? Conscienciológicos, as pessoas estão assentadas na cosmoética, nos princípios do curso intermissivo, e esse prolongamento no processo grupal. Então, no fundo, a gente vai encontrar os nossos pares, né? Os afins se atraem. Então, aquilo que você tem como cultura pessoal, né, você acaba atingindo, reverberando no que tem no grupo. Você pode pensar tanto no sentido de encontro, quanto no sentido da própria sinergismo, integração, né? Então, se eu estou dentro de um voluntariado que compartilho princípios, valores, né, visões, então aquilo tende a ser um sinergismo. As pessoas pensam assim, eu também penso assim, né? Enquanto tivermos nessa mentalidade, vai ser um sinergismo, né? Aí o que acontece com a mini-incidência é justamente isso. Quando a pessoa fala, não, já não concordo com esse grupo, já não concordo com os princípios que estão aqui, já não concordo, ok, é um direito dela, ela se afasta, né? Então, esse processo da hortocultura é nesse sentido. Legal, obrigado. Oi. Sugere no seguinte contexto.
a gente vê que o conhecimento da Conscienciologia se avoluma dia a dia, principalmente com a enciclopédia. É bem difícil uma pessoa falar, eu estou acompanhando tudo, eu sei tudo, eu me lembro de tudo. Não dá. E também os livros que paralelamente estão sendo lançados. No entanto, a gente observa, principalmente nos eventos, que eu acompanho assim de perto, apresentando trabalhos e tudo, uma muito fraca leitura do conteúdo conscienciológico, porque às vezes aparece assim até em repetições grosseiras, como se fosse uma coisa nova. Aquele artigo é todo apresentado, construído em cima de uma ideia que um outro autor explorou muito e que aquilo não foi sequer aproveitado. Então, o que você sugeriria nesse caso, assim, uma aproximação ou que pudesse ajudar para que o conteúdo não ficasse tão fraco, às vezes em certos contextos, que é o que a gente vê muito nos artigos, até artigos publicados mesmo. Como você vê? Eu acho que o que pode ser feito, pode ser sugerido aí, é a pessoa buscar a condição da vivência, né? É colocar um pouco mais ali da vivência dela para não ficar só um processo, né, de citação, de rebarbativo, digamos assim, né? Eu acho que a fundamentação ela faz parte, porque você está dentro de uma teoria, dentro de um paradigma, mas tem que colocar ali o que é a aplicação nova que você está propondo para aquela ideia, né? Seja até mesmo teórica ou vivencial. Mas, pelo menos, o direcionamento, a aplicação, ela tem que ser para um sentido novo, digamos assim, né? Da vivência, que a pessoa não quer pôr ali dentro a sua própria experiência, então ela prefere falar à distância, o que já mostra que ela está desconfortável também com o paradigma, ou é a ausência mesmo de estudo, de leitura, de aprofundamento. E isso está meio assim geral, sabe? Então, a gente vê aqui, não é só a questão de estar ausente na tertúlia, ou não acompanhar, é a ausência de obras até mais antigas, onde aqueles conceitos já foram apresentados e super aprofundados. Então, é uma ausência. Quando a gente fala do ensino, a gente fala que é um ensino fraco, que a pessoa não escreve bem ou não fala bem porque ela teve um ensino fraco. Então, a pessoa não está escrevendo bem porque ela está com um ensino fraco, mas no caso da conscienciologia mesmo. Eu acho que, às vezes, a pessoa, por circunstâncias de vida, se não tiver nessa condição de estar fazendo as leituras, né, ela pode estar participando dos próprios cursos, fazendo anotações, enriquecendo a cognição dela de alguma forma, né, para enriquecer a própria bagagem, né, e a escrita dela, né. Acho que é uma saída. Cris, sobre esse assunto, a questão da vivência nos artigos ou mesmo no verbete, o que você acha o principal? É realmente apresentar mais a questão teórica, ou se for um verbete, por exemplo, auto, né? Se a pessoa tem argumentos para apresentar a autovivência, o que você acha? Como deve ser esse contexto? Olha, eu penso que deve ter verbetes. É claro, na conscienciologia, de um modo geral, se fala muito da verbação, da teática. Então, eu penso que a gente vai ter verbetes mais carregados na prática e alguns mais carregados na teoria. E eu acho que todo mundo deve fazer as duas coisas. Eu acho que faz parte do processo porque a primeira vez que eu ouvi também o professor Valdo falar assim, vivência teórica e vivência prática, eu estranhei. Na minha cabeça, vivência era só prática. Mas não é. Você tem que ter vivência teórica. Então, a vivência teórica, aquele 1% ali, ele é fundamental. Então, eu acho que deve existir verbetes teóricos, sim. Porque eles ajudam a gente a entender cognitivamente aquele assunto, discutir, elucubrar, ver pontos de vista diferentes, fazer um exercício de flexibilidade mental. Então, eu acho que cabe as duas coisas, tanto teoria quanto prática, né? Ô, Cris. Oi. Entrando um pouco na consideração aí, tanto da Malu quanto a sua, eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que elas não são excludentes, porque se você também... A gente recebe, às vezes, alguns verbetes que ficam pautados somente na experiência prática e não tem fundamentação nenhuma da conscienciologia. Entendeu? Então, eu acho que as duas coisas, eu acho que não são excludentes. Eu acho que as duas
eu não sei assim, o percentual, se pode acompanhar o 1%, 99%, sabe? Eu concordo com você, eu acho que o que vale é o percentual. Eu acho até que para artigo a gente vê isso às vezes, né? Que coloca toda a experiência da pessoa ali, mas não tem embasamento nenhum ali da Conscienciologia. A Conscienciologia não consegue subsidiar aquele assunto, porque a pessoa também não se aprofundou no conteúdo. Às vezes é mais terapia que a pessoa está fazendo em voz alta, né? Então terapia em voz alta não é alto nada. É que a pessoa não fez aquele aprofundamento que precisava. Eu me refiro aos artigos fracos. Eles são fracos na apresentação teática e eles são fracos na fundamentação teórica de maneira geral. Quer dizer, não há leitura e a vivência está crua. Ela não passou pelo crivo da teoria. Porque a nossa vivência, ela atravessa a teoria, ela sai lá na frente enriquecida pelo seu conhecimento, a sua experiência e a teoria técnica de alguém, mesmo que não seja sua. Eu noto essa fraqueza, é uma coisa fraca nos dois aspectos. Agora, as duas coisas não são excludentes, eu acho que as duas coisas são importantíssimas, eu acho que uma coisa não convive sem a outra, entendeu? Para o valor do artigo, para o valor do verbete, para o valor do livro, acho que as duas coisas têm que compor ali, a porcentagem eu não sei bem, mas tem que compor as duas coisas ali, na minha opinião, não sei. Eu concordo com você, Rosa. Eu acho que isso que você está falando aí tem aquela condição que também é um ciclo, né? Da ação e da reflexão. Você tem uma vivência, você teve uma prática e você tem que pensar sobre essa prática, né? Você tem que refletir. E na hora que você vai refletir, isso inclui você incluir reflexões de outras pessoas, né? Para você ampliar a sua visão do que aconteceu com você. Senão, você imagina o que seria a gente ter parapsiquismo e a gente não ter teorias que explicassem o parapsiquismo. Tem muita gente que fica doida com isso, não fica? Porque não sabe o que está acontecendo com ela. O que é isso de escutar? O que é isso de ver? Não estou entendendo nada. Então, se não tivessem livros que tratassem do assunto, levantassem hipóteses, como é que a pessoa ia amadurecer a vivência dela, né? Então, a teoria é fundamental, junto com a prática. Meu relacionamento amoroso. Meu esposo saiu de casa. Mesmo fazendo limpeza energética, estou sentindo muitas presenças extrafísicas na casa. Sinto muita dor de cabeça e as pessoas que entram aqui também se queixam de começar a sentir dor de cabeça. O que o senhor me indica fazer? Eu indico o seguinte: exteriorize energia e passe para outro, dê a volta por cima. Saia disso o mais depressa possível. Limpa a casa, joga os bagulhos energéticos, queima tudo. Você quer falar mais alguma coisa? Fala aí para ajudar. Não, é isso mesmo. Conforme você foi falando, eu fui... E outra coisa, a fila anda. Agora, seria bom você ver isso também aqui. Minha filha tem 20 anos, desde os 15 conhece a Conscienciologia. Já fez CPC em São Paulo e Assistenciologia em Brasília. Porém, apesar de entender e explicar a parte teórica muito bem, na prática não consegue aplicar na própria vida. Faz faculdade de administração, mas não tem o mínimo interesse no curso. Passa o tempo dormindo, assistindo TV ou acessando sites inúteis na internet. Não tem vício de bebida ou fumo, mas a auto-organização é zero e demonstra total aversão aos estudos. Por favor, gostaria de que comentasse a respeito, pois não sei mais como ajudá-la e vê-la nesse desperdício evolutivo, já que a intermissivista me causa grande desconforto. Frequento os cursos da Conscienciologia juntamente com ela, mas nem o exemplarismo pelas constantes recins e ressex tem surtido efeito. Fala alguma coisa para ela. Eu acho que tem que dar uma chacoalhada nela, né? Primeiro, é intermissivista mesmo? Que preguiça é essa? De ficar aí acomodado sem fazer nada na vida? Não, a gente não tem tempo para isso, não. Intermissivista preza muitos minutos da vida, porque tem muita coisa para fazer. Então, eu acho que assim, o primeiro questionamento é esse. Será que é mesmo? Acho que é um questionamento até para fazer com ela, né? Eu acho que tem que dar uma chacoalhada nela, né? Outra coisa também ela faz esporte, ela faz exercício, tem que mexer fisicamente, que eu acho que está precisando ir da ponta mais grossa para o mental soma, porque se não gosta de estudar, não adianta nem sugerir estudo. Outra coisa, a mamãe devia de falar para ela, se ela começar a ter uma vida sedentária, ela vai virar uma baleia. Vai ficar horrível, pois é. Nessa idade...
A Adriana está sugerindo aqui fazer uma avaliação médica, talvez, ver se ela está com algum processo de anemia, enfim, tireoide, alguma coisa que esteja deixando ela fraca ou prostrada, cansada. Deve ter alguma razão física, né? Até porque ela é jovem, então, normalmente o jovem tem energia, né, para, enfim, fazer o que ele gosta, pelo menos fazer o que gosta. Se ela não faz nada, tem alguma coisa esquisita. Então, provavelmente pode ser que tenha alguma questão física, né? E por isso também me ocorreu a questão do exercício, né? Dela fazer exercício físico. Poderia comentar sobre o que acontece quando lembramos uma pessoa involuntariamente e a encontramos depois inesperadamente? Quando o quê? Como é que eu não entendi? É quando a pessoa, ela lembra de uma e depois ela encontra. É pré-cognição e simulcognição. O processo aí é mais a simulcognição. Gostaria de saber se tem como diferenciar o paciente esquizofrênico do paciente que está tendo visões ou escutando vozes de consciência. Se a resposta for sim, gostaria de saber como poderia conduzir o tratamento com esse paciente de forma mais completa. O que vocês querem falar? Você não quer falar alguma coisa? Eu penso que, primeira coisa, né, esquizofrenia é doença, né, é patologia, e o parapsiquismo é saúde. Então, você tem que ver as repercussões dessa percepção, dessa parapercepção. Quando a gente tem uma parapercepção saudável, própria da fisiologia do parapsiquismo, aquilo pode te fazer refletir, pensar, mas aquilo não te tira do teu eixo, não te deixa confuso, ou enfim, fora do ar, né, no nível de uma patologia como é uma esquizofrenia. Então, eu acho que a própria manifestação dessa parapercepção, a forma como a pessoa lidou com essa parapercepção, já indica, né, a saúde ou a doença. Não consigo... Não, quer falar? Fala, é bom. Eu acho que é por aí mesmo, tem que ver a coerência do discurso, a coerência da orientação da pessoa, se ela usa racionalidade para tentar entender aquilo que está acontecendo com ela, ou se há essa quebra com a realidade. Então, acho que isso é o fundamental. Não consigo sustentar o voluntariado. Todas as vezes que entro, eu fico insatisfeita com algo e saio, ou algo acontece e sou desligada. Agora estive em Foz, recentemente, e tomei banho de loja. Fiz consciência terapia, ECP2, ECP3. Voltei e já comuniquei várias vezes para marcar entrevista e ninguém me retorna. Tenho que ficar sempre insistindo. No trabalho profissional acontece a mesma coisa. A priori, entro na empresa. Começo a trabalhar e tudo vai bem. Depois de um tempo, começo a verificar coisas que não me agradam e fico insatisfeita. Na sequência, saio da empresa ou sou desligada. Estou em casa agora e sem onde trabalhar. O que pode ser isso? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que essa condição de você começar um trabalho, né? Parece que na iniciativa você está boa, né? Aí vem a manutenção desse trabalho profissional ou do voluntariado. Aí é que eu vejo que você tem que estar reciclando. Eu acho que o que está faltando aí é uma reciclagem intraconsciencial. Porque quando você fala, eu fico insatisfeita, e aí daqui a pouco eu já saio, ou alguém me manda embora. Então, essa insatisfação, você tem que dar um nome para isso, você tem que identificar em relação a quê, a quem, a que tipo de emoção, a que tipo de pensamento, e começar a reciclar essa postura. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? A condição da concessão, quando você trabalha em grupo, né? A condição que não vai prevalecer suas vontades quando você trabalha em equipe, né? Então, você tem que fazer um somatório, você tem que ouvir os outros, você tem que abrir mão, né? Deixar um tocar um trabalho, depois o outro toca o trabalho. Então, essa questão dos relacionamentos interconscienciais, eu acho que você tem que aprofundar a tua reciclagem na sua relação com as outras pessoas. Um outro aspecto também que eu queria ressaltar, não só no seu caso, mas de todos nós, que eu vejo no trabalho em equipe voluntário, a primeira coisa é identificar os seus trafores, né? O que é que você é melhor? Qual que é o seu perfil, né? Como é que você, aonde você funciona melhor, aonde você tem mais motivação para trabalhar, né? No segundo momento, você localizar quem são as pessoas que têm aqueles trafores, né? Que estão motivadas como você a fazer aquele serviço, aquela função. Um terceiro passo seria justamente se integrar nessa equipe,
né? Se integrar nessa função conjunta com os outros. E uma última etapa é começar a produzir, né? Começar a fazer produções em equipe, produções em conjunto, que seriam os resultados, né? Então, é aula, é publicação, é atendimento, enfim, seja lá o que for, mas ter algum tipo de produtividade. Então, eu acho que a produtividade, no teu caso, seria bem importante. Porque na hora que a gente começa a produzir, seja lá um atendimento, uma aula, um artigo, né? Você vê o resultado, você fica mais satisfeita com você mesma, que você conseguiu concretizar alguma coisa. Então, fica atenta a essa condição da iniciativa, manutenção e acabativa. Eu acho que esse ciclo aí, você tem que dar conta de cumprir ele para você conseguir ter mais satisfação íntima, mais reciclagem para seguir em frente. Cris, aqui no você, a gente sabe que tem o voluntário remoto, né? Aquele que ajuda remotamente, né? No caso da infocomunicologia, isso é muito importante, tem ajudado a gente lá bastante. Você poderia comentar um pouco mais a importância dessa participação, mesmo do voluntário remoto na equipe? Sim, a gente tem alguns voluntários, né? Inclusive no Holociclo, que não estão em Foz do Iguaçu e que nos ajudam muito, né? Um deles está aí na área de infocomunicologia, né? E isso é muito importante, muito positivo, né? Por quê? Porque é uma forma da gente estar somando trafores com pessoas que às vezes não por algum motivo ou outro, não é possível estar junto intrafisicamente, né? Então, essa condição ela é positiva, ela é saudável, ela é desejável, e a gente tem voluntários também, não só na infocomunicologia, mas na área do cosmograma, que já há muitos anos, não sei nem se já forma década, que nos ajuda também enviando jornal, nos ajuda mandando livros, materiais, a forma como ele consegue colaborar à distância, né? E eu vejo isso como muito positivo, porque sempre alimentando o cosmograma, os jornais. A equipe do Jô Soares nos ajuda há anos. Isso, então. É um voluntário de São Paulo, do Instituto, que na verdade fez esse contato com o programa Jô Soares, né? E ele tem então acesso a todos os livros, revistas e jornais que a produção né, consegue, adquire, né, ganha, e ele encaminha então esse material aqui para a gente no Holociclo e na Holoteca também. Então, eu acho que quando a gente fala em voluntariado conscienciológico, é importante isso, essa lembrança do Adélio, né, que a pessoa não precisa estar fisicamente aqui, ela pode encontrar e realizar uma tarefa nos ajudando e, claro, né, mutuamente, né, somando aqui no trabalho do Holociclo. A gente percebe que nas itinerâncias, muitas vezes, você encontra pessoas com afinidade, e às vezes elas não sabem que é possível você ser voluntário, até mesmo remoto, de muitas dessas equipes. Eu achei muito interessante você listar aqui publicamente, já com mais ênfase, lógico, através do verbete, essas equipes, porque as pessoas podem se identificar, né, e podem até aderirem, né, a alguma dessas equipes, e a gente está aguardando os infocomunicólogos cada vez mais também aí, se alguém tiver interesse em participar, né? Isso, e assim, essa condição da listagem das equipes, ela está no site até da Tertúlia. Tem um item do lado esquerdo, embaixo, que é a lista das 57 equipes do Holociclo. Então, na verdade, o conteúdo desse verbete ele já está fixo no site da Tertúlia desde julho, né, desde o Congresso de Intermissivistas, que foi colocado lá justamente para as pessoas poderem se localizar melhor, ver o que já existe em termos de função, né, não só dentro aqui do Holociclo Holoteca, mas CAEC, né, mas também das ICs. Então, ter uma noção maior, melhor, né, para ver o que está sendo feito para ampliar esse trabalho. Eu acho que é exatamente isso, e é importante por causa do link da pessoa. Vamos supor, pode ser uma primeira conexão dela mais forte com essas pesquisas da enciclopédia, né? Sim. Cris, aqui no ar. Quais são os fatores que mais te motivam para o continuismo dessa tarefa? Porque desde que eu cheguei aqui em Foz, eu sempre vi você trabalhando dentro do Holociclo nas tarefas. O que te inspira, o que te agrada? Como é que você mantém e se sustenta todo esse tempo trabalhando de forma tão veemente? Olha, é a questão dos trafores, né? Que não é do perfil. Então, eu gosto muito de estudar, adoro aprender, né? E quem aprende ensina. Então, esse processo da aprendizagem e ensino, ele é muito junto.
Então, é a questão do estudo, a questão da aprendizagem, da novidade. Você trabalha com dicionários, com recortes de jornais, tem sempre uma novidade, um fato novo, uma abordagem nova, um autor novo, uma temática nova. Então, para mim, é como se eu estivesse acessando cosmovisões diferentes todo o tempo lá no Holociclo. Então, isso me atende, isso me satisfaz do ponto de vista intraconsciencial, de eu estar vendo, olha que novidade isso aqui, olha que legal aquilo lá, nossa, aquele autor pensou aquilo, como é que ele estruturou esse dicionário? Aí eu vejo os prefácios, eu falo, nossa, aí você vê direitinho a questão do dicionário que é mais amador, o dicionário mais técnico, né? Aí, enfim, essas abordagens todas, isso é uma coisa que me atende, que me satisfaz. Então, eu vejo que a questão do perfil, aquilo que a gente estava falando antes, a pessoa vê o trafor dela, vê o perfil e trabalhar no voluntariado naquilo que dá prazer para ela. É motivação, trabalho e lazer, naquilo que ela gosta. Né? Não adianta, acho que o professor Loche fala muito isso aqui, né? ProEx não é sofrimento. A pessoa não tem que ver o trabalho voluntário como sofrimento. Ai, de novo, tem que ir lá, eu tenho que ir porque disseram que eu tenho que ir, porque eu tenho que cumprir ProEx, porque... Não, a pessoa tem que fazer o que ela gosta. Ela gosta de estudar, que é o meu caso, eu vou lá e o meu trabalho voluntário é estudar, é produzir, é organizar livro, é organizar um dicionário, é ajudar as pessoas que estão escrevendo dicionário dentro do Holociclo. Então, e essa questão do dicionário também é algo que eu tenho comigo desde a infância. Eu tenho uma coisa desde criança, assim, o que eu não sei, eu olho no dicionário. Tudo bem, o professor disse para você, pode ter dito, mas eu olhava, e não é comum uma criança, um adolescente ficar pesquisando dicionário, inclusive coisas da vida. Então, a primeira vez que eu ouvi falar negócio de namorar, o que é namorar? Aí eu ouvi as colegas falando, eu falei, gente, vou olhar no dicionário. Aí eu ia olhar no dicionário. Então, eu tenho uma coisa dentro de mim que é de passado, de autobiografia, eu sei lá, e de onde que vem, eu sei que... Eu tenho já vincado, assim, dentro de mim, eu não sei, eu olho no dicionário. Então, é como se o dicionário fosse assim, o pai e a mãe, sabe? Mais, às vezes, do que o pai e a mãe que eu tive, muitas vezes. Porque eu me sentia mais à vontade, às vezes, para olhar as coisas no dicionário do que de perguntar. Então, eu vejo que isso é muito importante para o voluntário. Ele saber, assim, qual é a conexão dentro dele. O que ele gosta desde a infância, por exemplo. Né? Ele parar para refletir sobre isso, né? O que é que ele fazia, o que é que dava prazer para ele desde pequeno, né? É importante ele continuar fazendo isso no trabalho voluntário dele, né? Seguir de alguma forma, né? É a parte mental somática, é a parte parapsíquica, o que é, né? E entrar naquele trabalho e produzir, acho que é por aí. Quero ser professora de Conscienciologia, pois sou voluntária desde 2004. Estou achando que é o momento de mudar o padrão assistencial. Na segunda aula treino, os professores me deram feedback que estou fraca de energia e provável síndrome de burnout pelo meu trabalho. Sou enfermeira e talvez estaria muito assimilada. Penso que posteriormente, dando aulas, poderia contribuir para a minha autoassistência e mudar a minha condição assistencial e melhorar essa questão de ser autossuficiência energética. O que o senhor acha? Estou no caminho certo ou deveria esperar mais para melhorar essa condição que posteriormente pensar em assistência de forma mais ostensiva? Não, olha, se tudo está mostrando você o que você deve fazer, por que quer que você não arregaça as mangas e enfrente você? Eu acho que é hora. Para que vai deixar para depois? Vê se você olha a sua carga horária de sono, olha a sua dieta, vê como é que você está com as suas energias, coloque o processo do estado vibracional mais intensivo e vamos em frente, vamos trabalhar já. Eu não gosto de deixar nada para daqui 1 minuto, se eu posso fazer agora. Pensa nisso. Estou começando a construção da minha base física, projetei um cômodo a mais para realizar a TENEPS. Poderia aproveitar o mesmo cômodo para colocar esteira aeróbica? Poderia ser prejudicial ou não realizar exercícios físicos no meio ambiente. Se você puder fazer separado, é melhor. Isso é uma senhora. Melhor é separado. A esteira vai fazer muito eco lá dentro. Considerando que vivemos de uma socim patológica, quando realizamos um trabalho homeostático está em evidência,
Sempre haverá o cotoveloma e pessoas que se incomodarão, mas isso não é ruim. Pior será quando ninguém lembrar do trabalho. Como lidar com tais pessoas? Olha, o meu jeito é esse que você viu eu falando aqui hoje. Eu falo tudo na cara, aquilo que eu penso. É soco na cara e fratura exposta. E espero receber do mesmo jeito se eu merecer. Isso é que é o intercâmbio natural da interlocução. Agora, o problema nosso é ter transparência, glasnost, vamos dizer, total explicitação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente procura. É o que eu tenho feito. Agora, uma coisa é certa. Para fazer essas coisas, nós estávamos falando isso essa semana aí, que eles me perguntaram. As pessoas têm que ser, nesse caso, líderes aglutinadores. Eu tenho um pouquinho disso. Eu tenho um pouquinho de liderança e tenho um pouquinho de aglutinação. Senão, não viria 644 pessoas para Foz. Elas vieram aqui, não foi por causa dos meus belos olhos, ou da minha careca brilhante, o brilho da minha careca, não. Quer dizer, tem alguma coisa atrás disso. Agora, o problema é nós criarmos um holopensene que seja acolhedor. É o que eu tenho tentado fazer por todo lado. Agora, veja, a minha vida inteira foi assim. Quando eu era da mocidade espírita, era o povo tudo atrás de mim. Eu participava daquela concentração de mocidade, que na época do carnaval a gente chegou a mais de 400 jovens numa determinada cidade durante os dias de carnaval. Eu vou fazer outros trabalhos em outras áreas, aquele monte de gente. Eu abri meu consultório, depois não aguentei, 3 anos depois eu tive que fechar, tanta gente que era. O processo dentro do espiritismo era a mesma coisa. Eu abri uma clínica, mas essa era normal, porque era uma clínica gratuita, tinha que ter muita gente mesmo. Mas mesmo assim, aquilo lá virou um verdadeiro hospital. E eu fazendo mais triagem da maioria do povo. Agora, aqui foi a mesma coisa. Outra coisa, o Centro da Consciência Contínua eu abri. Eu tinha um lugar para receber 65 pessoas no sábado. Lá pela estante tinha 150 embaixo. Aí eu tive que parar porque o edifício, o síndico reclamou, por causa do elevador. Como é que ficavam os elevadores? Né? Então vocês vejam, a mesma coisa é aqui. Agora, toda a tendência nossa é fazer acumulação de gente, de material e de pesquisa. Olha só como é que nós estamos agora com material saltando pelo ladrão. Não tem lugar para pôr, tem que fazer a mega holoteca. Não tem outra saída. Então vocês vejam, e isso é o processo do acolhimento, da aglutinação. Quando se faz aglutinação de pessoas, nós fazemos aglutinação de ideias. Isso aí é que é. Para mexer com uma ciência como essa que eu falo, que a conscienciologia é a ciência das ciências, então está tudo certo. O caminho é esse. Agora, o caso todo é acolhimento em primeiro lugar. Não tem outro jeito, né? Cristiane, na página 23, teria como aprofundar o trinômio, o terceiro trinômio? Terceiro trinômio? Isso. O trinômio neoprovíncia cultural, é esse? Esse. Neoprovíncia cultural humana, neoprovíncia cultural parapsíquica, neoprovíncia cultural seriexológica. Esse tema, neoprovíncia cultural, ele é um verbete da enciclopédia, e nesse verbete, o conceito de neoprovíncia cultural é justamente a área, a especialidade, o campo, né, novo que a conscienciologia abre, né, a partir da sua proposta. Então, você pode entender neoprovíncia cultural como uma área nova, como uma especialidade nova que a conscienciologia propõe. Então, neoprovíncia cultural humana, lá nesse verbete, ele propõe esses 3 tipos: a humana, a parapsíquica e a seriexológica. Então, um exemplo de neoprovíncia cultural humana seria a própria abertura de uma instituição conscienciocêntrica. É algo intrafísico, é humano e é uma coisa nova, né? Então, por exemplo, a última IC, pré-IC, né? Pré-IC de verbetografia, né? A iniciativa dos voluntários de abrir uma instituição só para trabalhar com
com verbetografia para a gente atingir a meta de 500 verbetógrafos na enciclopédia. Então, isso é uma coisa nova, é inédita, isso motiva, isso envolve pessoas. Então, isso seria uma nova área, né, do ponto de vista humano. Do ponto de vista parapsíquico, seria a própria autovivência do estado vibracional, que provavelmente para muitos de nós é a primeira vida que a gente está trabalhando mais intensamente com essa condição do estado vibracional, né? Então, mais uma área nova do ponto de vista parapsíquico, né? E a neoprovíncia cultural seriexológica, né, seria a própria autovivência aqui do curso intermissivo. Então, é o que a gente está tentando fazer, todos nós voluntários, né? Resgatar, recuperar os cons lá do curso intermissivo e aplicar aqui nessa Seriex, nessa vida. Eu anotei mais. Tudo bem? Metade. Tudo bem, obrigada. Mas é preciso terminar. Depois que Cris, Melissa, em ciclologia, na segunda linha, no final, agora o Valdo estava falando sobre acolhimento, aglutinação, né? Como se aplica essa, de forma técnica, aglutinação, desaglutinação, reaglutinação dentro do holociclo? Em que você colocou isso aqui dizendo o quê? Aqui você pode interpretar do ponto de vista intrafísico e extrafísico, né? Você pode pensar do ponto de vista extrafísico, né? Ou num ciclo, né? Que a gente estava comentando antes, né? Você aglutina, desaglutina e reaglutina. Então, nessa vida a gente se aglutina, a gente vai para o extrafísico, desaglutina de alguma forma, né? E numa próxima vida reaglutina tudo de novo. Então, se você pensar do ponto de vista da série X, tem essa condição das etapas intrafísica e extrafísica, né? Do ponto de vista do holociclo, né, do voluntariado, eu acho que faz parte essa condição que o professor Valdo estava citando, né, da aglutinação. Então, a equipe nada mais é do que uma aglutinação de pessoas com objetivos comuns, né? Equipe quer dizer objetivos comuns. E técnica no sentido de habilidades comuns. Então, as pessoas têm trafores próximos, parecidos, por isso que elas estão formando aquela equipe e se aglutinando, né? Então, eu vejo mais nesse sentido. Cristiane, oi, aqui. Sim. Na tecnologia, poderia ampliar na segunda linha a técnica de associação de ideias? A técnica da associação de ideias. Aqui é uma condição da pesquisa em si, né? Então, todas essas equipes, de alguma forma, elas trabalham com essa técnica da associação de ideias. É como se fosse uma técnica... Ao mesmo tempo ela é básica, mas ao mesmo tempo muitas vezes se esquece dela, né? Então, na hora que, por exemplo, você está fazendo lá o fichamento, na hora que você está trabalhando com o cosmograma, né? Você o tempo inteiro está fazendo esse processo da associação de ideias, né? Você associa a ideia com aquele recorte de jornal, com a sua vida, ou com o seu tema de pesquisa, né? Ou lá no fichamento mesmo, vem as sincronicidades das temáticas, e aí te dá uma abordagem nova para aquela vivência que você estava tendo. Então, eu vejo que a associação de ideias está presente, de alguma forma, em todas essas equipes aqui. E cada equipe dessa, dentro da sua função ou especificidade, né, tem que ver como que isso funciona, como que é essa dinâmica, digamos assim, né? A somática, você inclui aí no nível de amparabilidade? Sim, incluo, até em função das sincronicidades. As equipes de amparadores de função? Sim. Isso. Aí entraria também a inspiração da Equipex, né, dos amparadores de função dessas 57 equipes aqui. E eu vejo muito essa intervenção, né, no sentido de esclarecimento. Isso. Então, é o processo que a gente chama de parapreceptoria, né? É a TARES, né, dos amparadores com a gente. Então, muitas vezes eles se valem do trabalho ou da bibliografia que está lá dentro do holociclo, sejam dicionários, recortes de jornais, justamente para estabelecer essa TARES. Para fazer, digamos, aparecer na sua mão uma informação que era importante para você naquela hora. Seja para autoesclarecimento de alguma coisa pessoal, ou algum esclarecimento, ou uma fonte mesmo que você estava buscando para a tua pesquisa, né? Uma referência para a tua pesquisa. A recuperação de cons também. Isso, claro, tem a ver. Sim, com certeza. Obrigada. Nada.
Eu queria comentar também, aproveitar que agora deu um breve intervalo, né? Que estava conversando com a professora Mabel, né? E a gente estava entendendo até a tertúlia de ontem, né? Como uma continuidade, uma crescendo, né? Processo do binômio autocognição, responsabilidade, que ela trabalhou ontem na tertúlia, né? E aqui no verbete da equipe técnica do Holociclo, em vários momentos, né? Vocês observa essa questão da responsabilidade, lá em Principiologia, né, o princípio da responsabilidade evolutiva. Aqui na Fatologia, as responsabilidades compartilhadas. E na própria questionologia, que seria interessante até a gente aprofundar isso, porque na questionologia eu fiquei pensando justamente nessa condição que todos nós, de alguma forma, a gente se insere dentro de alguma dessas equipes, de uma ou mais equipes. Não só do verbete, quanto também no outro verbete do dicionário que foi entregue hoje, né? Na caracterologia. Então, eu penso que se cada um de nós aqui procurar escrever verbetes a partir da sua vivência teórica e prática, né, na sua equipe, a gente vai ter aqui muitas ideias, muitas oportunidades de aprendizado, até da gente se conhecer melhor e da gente conhecer o voluntariado conscienciológico melhor. Porque muitas vezes fica cada um na sua equipe, na sua IC, no seu conselho, né? Lá no seu colégio invisível, mas a gente não sabe bem o que cada um está fazendo, né? O que está acontecendo, o que está tendo de resultado de pesquisa, né? Quais são os debates, quais são os temas principais dentro de cada linha dessa. Então, fica uma sugestão para todo mundo escrever sobre a sua vivência de voluntariado, né? Muitas vezes pode até ser falando sobre a função. Então, por exemplo, aqui no item 11 da lista tem consciencioterapeutas. Existe um verbete chamado consciencioterapeuta, que a Fátima Soares escreveu logo na primeira leva, né? Então, você veja, é a função que ela exerce, ela escreveu sobre a função do voluntariado que ela faz. Então, eu penso que o pessoal que trabalha com a conscienciometria, comunicologia, biografia, né? E por aí vai, dessas 57 equipes todas aqui, acho que todo mundo pode escrever sobre a função que está exercendo, sobre as técnicas específicas dentro daquela função, né, que está trabalhando. Acho que tem muita ideia aqui para a gente tirar. Acho que essa é a sugestão do verbete, essa é a, digamos assim, o convite, na verdade, que eu procurei colocar na questionologia, para a gente aproveitar a nossa vivência como voluntário e compartilhar essa vivência aqui no tertuliário e contribuir com a sua autocognição para a enciclopédia, né? Você coloca aqui na binomiologia o último binômio, o binômio trabalho independente e trabalho em equipe. Ah, sim, o binômio trabalho independente e trabalho em equipe. Por que eu coloquei esse binômio? Em função de que eu penso que todos nós, a gente tem um trabalho em equipe no voluntariado, mas que devemos ter também os nossos trabalhos independentes, no sentido de temas de pesquisa, temas de livro, artigos, né? Não somente esse do voluntariado em equipe. Eu acho que a tendência é a gente fazer um sinergismo, né? Até para atender essas condições das necessidades pessoais, que às vezes a pessoa tem necessidade de falar de um assunto, de escrever de um tema, e o grupo não tem necessidade daquele tema, daquela temática naquele momento evolutivo. Então, faça você, escreva você, né? A necessidade é sua. Então, esse trabalho independente, eu acho que ele é positivo, saudável, ele deve acontecer junto do trabalho em equipe. É como se fosse assim, são os atendimentos pessoais das demandas mesmo, né? Pessoais que você deve estar sempre realizando. Essa que foi a ideia do binômio, sabe? Nada. Alô? Cris? Página 23, na polinomiologia,
na terceira linha, você coloca lá o respeito à diversidade consciencial quanto ao polinômio, autoridade cognitiva, funcional, vivencial e cosmoética. Queria que você explicasse mais essa ideia que você teve. Essa ideia aqui é a seguinte, a autoridade, se a gente for olhar no dicionário, faz referência ao especialista, a ascendência, de alguma forma, daquela pessoa, da liderança dela, de alguma forma, em algum tema, né? Por isso, especialista. Quando a gente fala autoridade cognitiva, seria nesse sentido mais teórico, conceitual, né? Da parte mesmo conceitual. A autoridade funcional seria da função que ela exerce no voluntariado. E não só a função que ela exerce, mas muitas vezes o funcional no sentido de eficácia daquilo que ela exerce. Funcional nesse sentido, né? Vivencial seria aquela vivência, o conhecimento adquirido pela vivência. Então, a pessoa, ela sabe teoricamente, ela exerce uma função com eficácia e ela tem conhecimento fruto da vivência dela, do viver dela, do dia a dia dela, né? E a cosmoética, que seria um derivado, digamos, dessas anteriores aí, que seria esse conhecimento teórico e prático, da onde que a pessoa extrai os princípios e os valores que vão reger a ação dela. Então, a autoridade cosmoética, ela vem como um crescendo, eu acho, né, como consequência dessa vivência, dessa autoridade cognitiva, funcional e no caso aqui, vivencial. Por quê? Porque é do dia a dia que ela vai, então, extraindo aquilo que vai reger a vida dela mesmo, né? Os princípios que estão regendo a vida dela, né? Então, aí entra a questão da força presencial, né? Da pessoa como referência, né? A pessoa como consultora, né? Para ela poder... ela tem força naquilo que ela se dedicou, porque ela sabe, porque ela vivencia, porque ela pratica, né? Essa foi a ideia. Trabalho com cozinha em um restaurante em Belo Horizonte. Começo muito bem, mas não consigo ficar muito tempo devido às coisas que acontecem. Tenho iniciativa, mas não consigo a manutenção. Sempre acontece alguma coisa. Tenho 54 anos e até hoje não tenho casa para morar. Minha mãe morreu quando tinha 13 anos. Estou procurando entender minha origem porque tenho um nome francês e sinto que isso pesa. Olha, esse processo de nome, pelo contrário, isso aí pode dar até mais gabarito para você. Não liga para isso, não. Seu nome até é muito bonito. Vai por cima, vai, fica... Vamos levantar, soerguer, ter bom ânimo, levar a coisa para frente. E vamos ver o que acontece. Agora, você deve se organizar mais. Uma outra coisa, veja também o seu ciclo de relações sociais, como é que ele é atualmente. Fiquei muitos anos sem comer carne vermelha. Contudo, alguns meses voltei a ingerir carne bovina novamente. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de, durante aplicações de energia em assistência, sentir a energia mais densa, com fluxo maior de energia. Isso poderia estar ligado ao consumo de carne vermelha? O senhor poderia comentar esse fato? Olha, a carne vermelha a gente deve evitar. O ideal é comer peixe, se você tem que comer alguma coisa nesse sentido. Agora, o que se passa? Você possivelmente está sentindo mais energia agora, você devia estar defasada, estava fraquinha, às vezes você começou agora a ter uma dieta mais forte, então você está se sentindo melhor, por isso você está sentindo mais energia. Isso não quer dizer que seja carne vermelha, não. Vai com calma. Ô Cris, dá tempo ainda, né? Não há pergunta. Com relação aqui a caracterologia, na página 25, eu peguei um exemplo aqui, o 40. Os parafenômenos, o Conselho de Epicons, a CIP. Se você for classificar como as 57 equipes, como funciona isso? São equipes que trabalham fora e são consideradas equipes? Não, é assim, olha. Como que é essa divisão? Então, a partir do ano 2000, né, quando o professor Valdo mudou a residência dele aqui para Foz e começaram os trabalhos lá no Holociclo, a gente começou a ver a necessidade e a própria demanda, né, da enciclopédia de formar equipes, porque tinha aquelas pessoas que queriam trabalhar com jornal, outras com dicionários e tinha que organizar tudo isso, né?
Então, começou a se organizar aquelas equipes mais diretamente ligadas ali ao próprio funcionamento da enciclopédia, né? Então, aí vem o pessoal dos repórteres, vem os fichadores, vieram os lexicógrafos, né? E também começaram a mudar para cá pessoas que não se encaixavam nessas funções exatamente, né? Então, eu lembro na ocasião, quando o professor Losch mudou para Foz também, em 2001, né? O professor Valdo sempre deu muita força para ele trabalhar com a questão da ProEx, na orientação de pessoas, né? E o trabalho dele não tinha a ver direto ali com a questão específica, né? Da enciclopédia, direto, do holociclo diretamente. Mas ele sempre foi incentivado a fazer pesquisa nessa área da proexologia. E todas assim as discussões que tinham na área de proex, por exemplo, o Salvaldo sempre envolvia ele, trocava ideia, né, participava, né? E aos poucos, então, ele mesmo acabou, né, se encaminhando e, consequentemente, a gente tem aí vários proexólogos, tem a Apex, tem uma equipe grande no Brasil inteiro trabalhando com a condição da Apex. Então, a outra equipe, por exemplo, de advogados, né, a mesma coisa. A gente tinha praticamente lá no início a professora Cristina Aracaque de advogado. A gente não tinha mais advogados, né? E aos pouquinhos foram chegando os advogados. Então, a condição no Homo sapiens reurbanizados, por exemplo, que o tratado, né, que foi feito lá no holociclo, muitas vezes a gente consultou a Cristina do ponto de vista da advocacia, qual era a melhor forma de citar nas referências, no texto, as pessoas que estavam, as casuísticas, né, envolvidas nos recortes de jornais, às vezes dramas, né? Como citar essa condição, então, do ponto de vista jurídico, legal. Então, aos pouquinhos foram chegando mais advogados, formou um grupo, então, dos advogados. Hoje a gente tem o CIAJUC, a gente tem toda uma estrutura muito forte já na área do direito, ou do paradireito, digamos assim, né? E a mesma coisa, isso que você perguntou mais especificamente aqui dos parafenomenologistas, a gente começou trabalhando lá no holociclo com um grupo também dedicado à pesquisa de parafenômenos. Foi mais uma equipe, uma frente que começou lá. E já existe muita coisa escrita, acumulada dentro dessa área, né, dessa condição da pesquisa dos parafenômenos, né? E, aos poucos, também foram chegando pessoas que eram estudiosas dentro dessa condição mais aí do epicentrismo, né? Ligada mais à condição da parafenomenologia. E também eu vejo assim, até na questão de assessoria mais direta, quando a gente fala assim, ajudar a enciclopédia, não é só no sentido teórico da escrita da enciclopédia, da especialidade, mas é também na própria assistência dentro do holociclo. Então, muitas vezes o professor Valdo, ele atendia muitas pessoas, continua atendendo até hoje, mas antigamente era quase todo dia, né? E precisava ter os EPICONs ali dentro para dar continuidade àquela assistência que foi iniciada ali com ele. Então, por exemplo, o professor Mário, o professor Hernandes, eram EPICONs, estavam constantemente dentro do holociclo, dando essa assistência, calçando esses trabalhos, né? Podendo compartilhar com o professor Valdo, às vezes, esses atendimentos, que é uma assistência ao processo da enciclopédia. Então, o que a gente observa é que muitas dessas equipes começaram ali com 1, 2 pessoas e aos pouquinhos foram aglutinando pessoas, foram chegando mais pessoas, até que formou um grupo maior, que fundou um conselho, que fundou uma IC, né, que teve todo um crescendo. Então, por exemplo, hoje a gente já tem aí a pré-IC da CIP, né? É o máximo a gente ter uma IC só para trabalhar o parapsiquismo interassistencial. Mas antes, né, se você for pensar, era 1, 2 EPICONs, né? Então, a ideia de citar essas equipes todas, ou essas equipes, elas não trabalham necessariamente dentro do holociclo, todas elas, né? Algumas sim, outras não. Então, sempre que a gente precisa de uma ajuda, de uma consultoria, de um atendimento, a gente recorre a esses especialistas. Essa que é a ideia das equipes técnicas, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco a equipe técnica do holociclo. Então, todas as 57 estão lá dentro. Não, não é essa a ideia. A ideia é que algumas delas estão, outras não estão. Mas todas nós entendemos como assessores, consultores, voluntários, né, que estão nos ajudando no trabalho ali da enciclopédia. Tá bom, obrigada. Agora, quantos são os números dela? É bom vocês falarem aí, viu?
Agora, o dela vai repercutir no Pedro. Tem que olhar isso. Mas, vamos para o próximo, estou esperando. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 16 votos online. Hoje temos 5 recados. Antônio, sexta prova geral de Conscienciologia. Eliana, palestra online. Asinvexis. Viviane, debate. CAEC. Eliane, Longevitar. Amin, Escola do Parapsiquismo. Vamos solicitar só aguardar em silêncio para poder ouvir os recados. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar aqueles empresários que têm afinidade com o processo da enciclopédia da Conscienciologia para se tornarem patrocinadores aqui do Tertuliário. Hoje nós temos várias empresas que disponibilizam a sua logomarca no link que existe aqui no canal de transmissão da tertúlia. Então essa é uma forma de colocar a empresa, do empresário, em evidência aqui dentro da comunidade, dentro da CCCI. As pessoas, os empresários que tiverem interesse, podem ligar aqui no CAEC, no 45 3525 2652 e fazer contato com a gente. Nós vamos procurar explicar como que funciona essa forma de patrocínio. Isso faz parte de um projeto, que é o projeto Amigos da Enciclopédia, dentro das questões que envolvem a pessoa jurídica. Tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da equipe técnica do Holociclo Prova Geral de Conscienciologia, a gente quer convidar as pessoas para a sexta Prova Geral de Conscienciologia, que vai ocorrer no dia 11 de dezembro, agora daqui a 30 dias. Vai acontecer no Discernimento. Como do ano passado, esse convite também é extensível aos teletertulianos. Nós fizemos, a prova foi realizada em outras 5 cidades, além de Foz do Iguaçu. Então a gente gostaria de convidar aquelas pessoas, aquelas unidades da Conscienciologia que tivessem aí interesse em realizar, em oferecer, em disponibilizar a prova para os seus voluntários, que entrassem em contato através do e-mail tertulias@caec.org, para que a gente pudesse então formalizar aí os procedimentos necessários para que as provas possam chegar lá no dia e serem realizadas de modo positivo. Então, os requisitos são de ser uma unidade, de ter um monitor que tem interesse em organizar, em receber as provas, em colocar as provas disponíveis para as pessoas, né? E que fossem pelo menos 10 pessoas, né, interessadas em fazer essa prova. Mesmo que no dia apareçam menos, mas que as pessoas tivessem pelo menos então a inscrição de até 10 voluntários interessados em fazer a prova. Então a gente está disponível aí, né, a equipe de realização da prova, o professor Loche, professora Adriana, professora Kátia e eu já estamos aí em tratativas, a prova já está em desenvolvimento, né, e o conteúdo é a enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Então, maiores informações, a gente está à disposição aí para organizar de modo construtivo, favorável, para que todos possam fazer a prova desse ano. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós temos aqui um recado da Sinvex para todos. Hoje, às 15 horas, na sala da Sinvex, nós estaremos debatendo a respeito da Invexis e o continuismo da assistência. Nós estaremos abordando temas a respeito da bússola consciencial orientadora e todo o trabalho assistencial realizado pela consciência assim que ela inicia seus processos do voluntariado até ela chegar na sua docência, na sua TENEPS e chegar aí a todas as tarefas propostas pelas técnicas conscienciológicas. Estão todos convidados para o debate às 15 horas na sala da Sinvex, lá no Discernimento, professora Eliane Schianti. Tá bem? Estão todos convidados. Para você que é teletertuliano, é só acessar o site www.asinvexis.org. Nós também estaremos respondendo as questões online. Tá bem? Obrigada a todos. Olá, boa tarde. Hoje no CAEC, às 15 horas, nós vamos ter um debate sobre formação acadêmica e INVEX. Vamos discutir os prós e contras e a relação com a PROEX. Vai acontecer na sala da EAD, no prédio das Dinâmicas. Obrigada.
Boa tarde a todos. A Longevitar esse ano vai realizar a sua confraternização nos dias 3 e 4 de dezembro. E nós pretendemos fazer uma pequena viagem a uma cidadezinha aqui da Argentina chamada Eldorado. Então, aqueles que quiserem ir conosco, é só nos procurar. É eu, a Ivone, ou a Liliana, ou a Dalva, para saber mais detalhes desse nosso passeio. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início no dia 4 de janeiro de 2012. Um dos objetivos principais da escola é o desenvolvimento do parapsiquismo de maneira organizada, técnica, científica. A escola é estruturada em 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e dezembro, e uma série de atividades entre os módulos, que são algumas optativas, outras não. Dentre essas atividades entre os módulos vão acontecer maratonas do estado vibracional, da sinalética e de leitura de livros. Os 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e dezembro, eles são constituídos de campos orientados por epicons, uma série de atividades energéticas, e os alunos passam por entrevistas individuais com os epicons. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Agora a gente tem um pedido para quem está aqui em Foz, que nós estamos precisando de ajuda para grampear os verbetes. Quem tiver interesse, quem puder ajudar, é só se dirigir ao holociclo, que os verbetes já estão lá na mesa do fichamento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Feudalismo, especialidade Historiologia. Autora, professora Laura Sanches. Obrigada e boa tarde a todos.